Galera, o Enem tá aí. E aí, vamos a mais uma questão aqui no canal, mais uma resolução de prova, Enem PPL 2018, questão 63. Vamos falar de Thomas Moros, vamos falar de Revolução Industrial e vamos falar de movimentos sociais do século XIX. Beleza? Então, vem comigo e vamos a mais uma questão resolvida aqui no nosso canal. Em utopia, tudo é comum a todos. A distribuição dos bens lá não é um problema. Não se vê nem pobre nem mendigo. Embora ninguém tenha nada de seu, todos são ricos. Haverá maior riqueza do que levar uma existência alegre e pacífica, livre de ansiedade e sem precisar se preocupar com a subsistência? Thomas Moros, Utopia. E aí vamos lá, o que o Enem quer que você faça na questão 63? Vamos para cá, olha só. Retirado da obra de Thomas Moros, escrita no século XVI, beleza, tá aqui. Esse trecho influenciou movimentos sociais do século XIX que lutaram para. E aí, vamos lá. Letra A. Inibir a ascensão da burguesia. Letra B. Evitar a destruição da natureza. Letra C. Combater o domínio do capital. Letra D. Eliminar a intolerância religiosa. E letra E. Superar o atraso tecnológico. Então, vamos lá. Vamos entender o seguinte, olha só. Essa questão, na verdade, ela está falando para você de duas datas. Eu tenho o século XVI, eu tenho o século XIX, tá? E aí, cuidado para você não confundir. Porque a questão está dizendo para você é o seguinte, essa obra foi escrita no século XVI. Sim, Thomas Moros, ele faz parte ali do movimento renascentista, você pode usar ele como renascentista em inglês, por exemplo. Ele vai viver ali na fase de Henrique VIII, sendo inclusive o Thomas Moros acusado e condenado por traição, por ser contrário à ideia do divórcio de Henrique VIII. Lembra? Henrique VIII daquela desculpa ali de que ele quer se divorciar de Catarina de Aragão para ir criar então a Igreja Anglicana, que vai reforçar o seu absolutismo, certo? O divórcio é a desculpa, o objetivo é um reforço do absolutismo de Henrique VIII. E aí na Utopia, nesse livro Utopia, que significa, pegando a palavra, o não, lugar, certo? O negativo, topos, lugar, o Thomas Moros vai, num primeiro livro, você vai ter dois momentos ali, criticar aquilo que está rolando na Inglaterra do século XVI. E num segundo momento, criar a sua ilha ideal, o seu não lugar, o seu lugar ali idealizado, imaginário, perfeito, beleza? Então, por exemplo, Thomas Moros vai criticar a ideia do êxodo rural levado por conta ali de uma política inglesa que vai expulsar trabalhadores do campo para as cidades. Thomas Moros vai defender na Ilha de Utopia a ideia de uma tolerância religiosa. E aí, vamos pegar esse texto. Então, o que ele diz para mim? Olha só. Primeiro, ó, em Utopia, tudo é comum a todos, certo? E ele vai mais além. A distribuição dos bens lá não é um problema. Não se vê nem pobre nem mendigo. Embora ninguém tenha nada de seu, então olha só, ó, embora ninguém tenha nada de seu, todos são ricos, certo? E ele bota aqui no final, ó, haverá maior riqueza do que levar uma existência alegre, pacífica, livre de ansiedades e sem precisar, vamos lá, se preocupar com a subsistência? Então vamos lá. Então olha agora. Vamos pegar esse trecho que está no século XVI e que a questão quer que você fale de que forma isso vai ser utilizado por movimentos sociais do século XIX. E aí vamos saltar na história. Quando a gente tem ali basicamente na segunda metade do século XVIII, a gente está falando ali da Revolução Industrial. E uma das grandes consequências da Revolução Industrial é a consolidação do modelo capitalista como forma de produção e mesmo uma forma social, certo? Você vinha ali de um mercantilismo, um conjunto de práticas econômicas com uma certa intervenção do Estado na economia, o que alguns vão chamar de capitalismo comercial, e ali, a partir da Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, você consolida o capitalismo industrial ou livre concorrência ou liberal, aquela ideia muito defendida pelo Adam Smith, de que o Estado não deve intervir na economia. Só que para além disso, certo? Para além dessa ideia ali, desse capitalismo consolidado, essa Revolução Industrial, ela vai trazer à baila, ela vai trazer para a nossa sociedade duas novas classes, o patrão e o operário. E aí a gente define basicamente o patrão como sendo aquele que é o dono dos meios de produção e o operário como sendo uma grande massa de pessoas que, destituída da propriedade privada, acaba por viver de vender a sua força de trabalho. E aí então, isso vai gerar uma série de movimentos. Alguns ali favoráveis ao capital, como por exemplo o próprio liberalismo do Adam Smith, David Ricardo com a Lei Férrea dos Salários, certo?
Thomas Malthus vai trabalhar um pouco ali com a ideia da relação entre crescimento populacional e produção de alimentos, a teoria malthusiana, e uma série de movimentos então ligados à questão operária, do trabalhador. A gente vai ter ali, por exemplo, ludismo, que defende muito a ideia da quebradeira das máquinas, o cartismo com a ideia de uma legislação trabalhista, o socialismo dividido em socialismo utópico e socialismo científico, o anarquismo, isso tudo grandes movimentos sociais do século XIX pra gente ali, tá? O liberalismo vem um pouco anterior, eles vão passar ali 18, 19, nesse crescimento ali de funcionamento. Mas vamos lá, quando a gente olha para o texto, o que o Thomas More está dizendo que é o fundamental na Ilha de Utopia, tá ali a ideia de que é tudo comum a todos, e tá ali a ideia de que, embora ninguém tenha nada seu. Então, de alguma forma, o Thomas More está criticando a ideia e uma lógica ali de uma propriedade privada. Ou seja, uma ideia mais de que tudo é de todos, uma coletivização ali. Concorda? Então vamos lá. Então, se ele está perguntando o que influencia os movimentos sociais do século XIX, essa ideia de uma crítica à propriedade privada, eu obviamente estou criticando o modelo capitalista, uma vez que o capitalismo, como a gente conhece, se baseia na ideia de uma propriedade privada. E aí, matamos a questão, porque olha só, letra A fala em inibir a ascensão da burguesia. Na verdade, no século XIX, esses movimentos contrários à ideia da propriedade privada, contrário ao ideal burguês, eles vão ser contrários a essa ideia da burguesia, mas não inibir uma ascensão que já existe no século XIX. Eu já consolidei o meu mundo burguês, ou melhor, eu estou ali consolidando o meu mundo burguês, melhor dizendo, Revolução Francesa, a ideia da era napoleônica e tudo aquilo que vem de decorrência de você manter essa lógica dessa vitória burguesa dentro desse processo. Então não estou inibindo ascensão nenhuma. Evitar a destruição da natureza. Nada disso é falado pelo texto, embora você possa usar aí na sua prova, se for discursiva, como uma das consequências da Revolução Industrial, um aumento da degradação ambiental, mas não é o que o texto está dizendo. Combater o domínio do capital. Olha só, eu não estou falando basicamente dos movimentos do século XIX, esses que combatem a ideia da propriedade privada, porque ali está dizendo o trecho da utopia, tudo é comum a todos, ou embora ninguém tenha nada de seu. Então, óbvio, se eu estou dizendo para você que o capitalismo, que é o sistema hegemônico do período, do século XIX, se baseia na ideia da propriedade privada, ou seja, de uma elite que, por ser dona do capital, tende a explorar uma elite que não tem, tende a explorar uma população que não tem o capital, certo? Elite sem capital não dá, né? Então o que acontece? Obviamente que o que me interessa deste trecho é aqui, ou seja, combater o domínio do capital, certo? A letra D falaria de eliminar a intolerância religiosa, embora o Thomas More defenda na utopia uma tolerância religiosa, não é o que o texto está me dizendo, ele quer em cima do texto, é uma prova, é uma questão do Enem, não é uma questão sobre o que fala a obra de Thomas More, certo? É uma questão do que esse trecho está sendo feito, está sendo utilizado no século XIX pelos movimentos movimentos sociais. E a letra E fala em superar o atraso tecnológico, que também não tem relação nenhuma com o que está dizendo o texto. Beleza? Mais uma questão resolvida, mais uma para a conta, mais uma para você e vamos em frente que o Enem está chegando. Abraço.